Olá, sou Inês e sejam bem-vindos ao Podendo, o podcast que aborda os desafios que as mulheres com endometriose enfrentam e apresenta dicas práticas sobre como viver feliz apesar desta patologia. Hoje temos como convidado o Manuel Rodrigues, Manu, mais conhecido por Manu, e vamos falar aqui um bocadinho sobre o yoga, para que é que serve e tentar aqui desmistificar um bocadinho a filosofia do yoga. Manu, acho que a primeira pergunta acaba por ser consensual, que é como é que o yoga surgiu na tua vida? Antes de tudo, obrigado pelo convite, Inês. É um prazer estar aqui. O yoga surgiu na minha vida porque a minha mãe ia uma aula, mais ou menos quando eu tinha 10 anos, ia uma aula de yoga ao pé de casa, que era na Várzea de Sintra, Tenchi era o espaço, e convidou a mim, a minha irmã, ao meu irmão para irmos, e nós fomos não muito assiduamente, mas de vez em quando, não é? E o yoga começou aí, não é? Embora mais tarde, quando eu fui viver para os Estados Unidos, tinha 18 anos, aí comecei a praticar yoga todos os dias assiduamente até o dia de hoje. Através da influência da tua mãe, não é? Sim, eu acho que a minha mãe influenciou-me primeiro a ir, quando era muito novo, não estava extremamente motivado, e eu acho que depois, quando fui para os Estados Unidos, houve particularmente duas amigas minhas que me convenceram bastante a ir a esta aula que eu ia adorar, e efetivamente eu fui e adorei e fiquei viciado. Porque aí conseguiste mais ou menos perceber o propósito, não é? Sim, quer dizer, eu acho que o propósito também vai mudando muito, não é? Ou pelo menos nós vamos descobrindo as várias camadas da prática e as idades mudam, as prioridades mudam, e eu acho que isso é a beleza da prática, que está viva, e então nós vamos moldando um bocadinho as nossas prioridades de acordo com aquilo que estamos a viver, e eu acho que o yoga tem tantas ferramentas diferentes que tem essa vantagem. E pronto, no meio disto tudo, tu depois decidiste continuar esta prática até chegar ao ponto em que, ok, faz sentido eu partilhar os meus conhecimentos e dar aqui aulas e partilhar aqui um bocadinho aquilo que eu fui aprendendo, não é? Na verdade, eu nunca quis ser professor. Era uma coisa que eu nunca pensei nisso porque não gostava de falar à frente de pessoas, e acho que o meu nível de comunicação e académico não era muito bom, portanto havia ali um entravezinho. No fundo, eu praticava muitas vezes num estúdio e os donos do estúdio iam fazer um treino para professores, e 2 dias antes uma das donas falou comigo para eu fazer parte do Teachers Training, porque fazia quase parte da mobília, não é? E eu não aceitei porque não queria ser professor, mas eles insistiram tanto porque fazia tanto sentido, não é, para eles, que eu acabei por trocar um ano de limpezas naquele estúdio para fazer o curso. Por acaso fui a pessoa que limpou melhor aquele estúdio, era uma coisa que me dava imenso prazer, porque no fundo era quase limpar um templo, na minha opinião. E depois, no fundo, eu comecei a dar aulas porque a minha professora, uma vez, eu estava na aula dela, e ela nunca mais aparecia, eu fui ver o meu telemóvel, ela telefonou-me a dizer: substitui a aula, que eu não posso, não é nada grave, tchau. E eu dei uma aula para 40 pessoas, os alunos disseram a essa professora que até tinha sido uma aula boa, embora não acredite muito bem, mas pronto, tudo bem. E então ela insistiu muito que eu começasse a dar aulas, e eu escolhi um horário estratégico, que é às 3 da tarde, onde ninguém aparece. Para te protegeres. Para me proteger, mas consegui uma coisa inédita, que foi 18 pessoas numa aula das 3 da tarde em San Diego, na Califórnia. E depois, a partir daí, simplesmente os estúdios começaram-me a convidar para dar aulas, e eu comecei a dar aulas porque, no fundo, acho que é o meu propósito, é chamado no yoga o Dharma, e também um bocado o meu karma. Portanto, hoje em dia eu faço mesmo o que eu gosto, embora nunca fosse a minha intenção começar a ser professor. O que é que te fez voltar para Portugal? Porque é aqui que depois tu decides criar aqui uma escola que nós já vamos detalhar. Eu vivi 8 anos nos Estados Unidos, que é na Califórnia, que é um sítio maravilhoso. Aprendi muita coisa, é um sítio onde tem muita exposição. Se uma pessoa quiser aprender qualquer tópico, há muitas oportunidades, há muita coisa a acontecer, e eu acho que isso foi uma vantagem. Mas também houve uma vontade muito grande de reconectar com as minhas origens. E eu acho que Portugal é um país que se vive mesmo muito bem, e eu acho que para fazer essa transição, eu acho que foi mais inteligente aos 25 ou 26 do que mais tarde, recomeçar de novo, porque eu fui para os Estados Unidos, comecei de novo, do zero, e acho que voltar para Portugal também foi inteligente, não vi tão tarde para não recomeçar mais velho esta carreira aqui em Portugal. E quando decidiste voltar para Portugal foi com esse intuito, mas o yoga já era teu braço direito, teu amigo, e portanto já Sim. estavas completamente... Era a minha profissão. Eu no fundo fiz uma carreira nos Estados Unidos. Quando voltei para Portugal viajei muito pela Europa para ensinar workshops, e naquela altura não havia assim tanto yoga, e o que havia era pouca coisa. Hoje em dia não tem nada a ver com o que acontece hoje em dia, não é?
Mas de facto comecei devagarinho, porque aqui em Portugal ainda havia pouca coisa. Viajei muito pela Europa para ensinar workshops, não é? Porque também trabalhava com alguns professores americanos. E depois é que, passados uns anos, decidi mesmo ter o meu foco mais em Portugal e criar aqui a minha estrutura, a minha base. E tu, quando decidiste criar aqui esta estrutura, estamos a falar numa altura, como dizes, que ainda não existe muitas escolas, e o que existe tem aqui uma componente de diversificação um bocadinho menos interessante. E é aqui que tu decides então criar a Manu School of Music, of Yoga, certo? No fundo, também não queria ser fundador de uma escola, mas basicamente eu estava numa escola muito conhecida que era o Anusara, que teve um escândalo, basicamente. Depois desse escândalo, a escola foi por água abaixo, não é? Eu comecei a trabalhar com outra professora, que era a Sienna Sherman, que também éramos para construir uma escola juntos, porque havia uma necessidade de dar estrutura aos alunos, mas discordámos no ponto de vista, e depois, dar aulas todos os dias em Portugal, eu achei, eu quero usar a prática de yoga como uma forma educativa, não quero só dar aulas por dar aulas. E então foi aí que eu comecei a querer criar a minha escola. Eu não gosto de chamar a minha escola, é a nossa escola, porque é a minha dos meus professores, mas assim. Sim, mas é nisso que ela se diferencia, ou seja, não se baseia só em dar práticas, partilhar aqui um bocadinho o que é a prática de yoga. O objetivo é também conseguir ter aqui uma diferenciação de compreender o que é isto, o que é o yoga, não é? Sim, quer dizer, assim, eu posso falar pela escola, acho que diferenciar ou comparar nunca seria o meu estilo, pronto, portanto eu vou pôr isto de outra perspectiva, não é? Portanto, Manu School of Yoga é o nome e a assinatura é Precision and Flow. Portanto, são duas qualidades que eu prezo bastante, que se complementam bastante e que trazem bastante equilíbrio, e para quem percebe de yoga, basicamente fala da doutrina de Shiva e Shakti, pronto. E é uma escola que está enraizada na filosofia tântrica, mais precisamente a filosofia de Tantra clássico, não dualista da linha Shaivism. Isto, por outras palavras, é uma filosofia um bocadinho mais moderna, uma filosofia feita para chamadas householders, pessoas como nós, não é? Que vivemos nesta sociedade e que não queremos renunciar nem transcender. Eu acho que é uma filosofia que se encaixa muito bem com o dia-a-dia. E é uma filosofia bastante profunda e complexa, portanto eu acho que a parte da filosofia, da respiração, de todo o corpo energético, vem muito desta linha. E depois, claro, que a parte física, como qualquer estilo de yoga que tenha o elemento físico, origina do Hatha Yoga, não é? E depois há várias ramificações e o Precision Flow é uma ramificação do Hatha Yoga. Mais uma vez, precisão no quê? Precisão no alinhamento, da biomecânica, na construção das aulas, nas sequências, mas sem nunca perder o quê? A criatividade, a fluidez, o brilho, a inspiração. E é isso que eu tento fazer todos os dias na minha escola. E se calhar um dos exemplos que eu posso usar que define um bocadinho a maneira como eu vejo, a minha visão, eu digo a todos os meus alunos sempre isto, que é, não acreditem em nada daquilo que eu digo, ouçam, processem, experienciem. Se for verdade para vocês, é a vossa verdade, não é a minha verdade imposta em vocês. Isto faz com que as pessoas pensem muito mais naquilo que estão a fazer, que tentem experienciar mais, que não ouçam as coisas e acreditem à primeira. Mas também há uma coisa aqui que é muito importante. Isto é um processo de empoderamento para as pessoas tomarem as suas próprias decisões, conhecerem a sua própria verdade e, mais uma vez, não ser uma coisa imposta, nem por mim nem pelos outros. Sim, até porque, entretanto, lá está, a esclarecer aqui um bocadinho o que é a filosofia da escola, acabámos por entrar aqui um bocadinho no esclarecimento do que é o yoga moderno, mas eu gostava de andar aqui um bocadinho para trás, que é contar-nos aqui, resumidamente, a história do processo até chegarmos aqui ao yoga moderno. Vou tentar fazer uma melhor para sintetizar. A história do yoga é muito longa e ainda está a ser descoberta. É aquilo que estavas a dizer, é uma prática viva, não é? Uma prática viva é uma prática que, portanto, quando nós falamos de yoga e da filosofia do yoga, temos que pensar em muitas ramificações, portanto, há muitos tipos diferentes de filosofia e de práticas, não é? Mas podemos dizer que, assim, resumidamente, para nós percebermos o caminho, perdão, começa nos Vedas, estamos a falar 1800 a.C., há datas anteriores a isto, mas não são certas, não é? Portanto, isto é a data mais certa de quando estes textos foram mesmo feitos, não é? Textos sagrados que contemplavam a natureza e o universo de uma forma poética, em forma de mantra, não é? E que eram feitos por chamados, eram padres, eram brahmas, não é? Portanto, a sociedade era gerida por estas pessoas. Mais tarde começou a haver o questionamento
a crítica e a interpretação da maneira como eles geriam a sociedade, estes padres, não é? Os Brahmas. E então começam a surgir os chamados Upanishads e depois o Shramana, o movimento Shramana, que são basicamente movimentos que começam a questionar tudo isto e a criar práticas muito particulares para a pessoa comum, a não ser só um Brahma, que era uma casta muito especial. Portanto, contemplação à natureza, a interpretação crítica a essa contemplação e a querer pôr coisas um bocadinho mais em prática. O movimento Shramana é um movimento interessante, eu vou dar um paralelismo, é como se fosse um movimento hippie, é um movimento que acontece que há uma urbanização na sociedade, ou seja, as pessoas começam a viver cada vez mais juntas, há um sistema económico e há muitas pessoas que se revoltam com isso e dizem nós fazemos parte da natureza, queremos ir viver para a natureza, então vão. Então vão um monte de gente para o meio da floresta onde aparentemente não estão a fazer nada, mas estão a meditar, estão de cabeça para baixo, estão a contemplar a vida e a natureza. E daí isso pode dizer que é a raiz da prática de yoga. Tendo em conta que, nesta altura védica, a palavra yoga era basicamente um instrumento de madeira que ligava os bois com uma carroça. Portanto, podia servir para a guerra ou podia servir para a agricultura. E depois, mais tarde, nesta altura dos Upanishads e dos Shramanas, é que começa a usar esta metáfora, não é? Do yoga como forma de união, do corpo, da alma, do espírito. Esta parte não me tinhas dito ainda. Não. Depois, o que é que acontece que é interessante no Shramana? O Shramana é a essência do yoga, é a essência do budismo, é a essência do jainismo e, portanto, aqui começa realmente as pessoas a fazerem uma prática mais contemplativa e não elitista, não é? Neste caso, nas castas. E depois muita coisa acontece. Vamos dizer que há um épico muito importante que é o Ramayana, que basicamente é uma história que nessa história fala do pai ideal, do filho ideal, da mulher, do homem ideal. Isto, no fundo, é uma conduta social, porque há uma necessidade de criar uma estrutura social, não é? Mais tarde aparece outro livro, também outro épico, que é o Mahabharata, e há um capítulo muito importante que é o Gita. Basicamente faz a ponte entre a espiritualidade e a sociedade, portanto, os dilemas que as pessoas vivem no dia-a-dia na sociedade. Isto é passado num campo de batalha, isto também representa os dilemas que nós passamos dentro de nós no dia-a-dia. Depois existe uma filosofia que é a filosofia dualística Samkhya, que dá o acesso a um livro que é muito importante no yoga. Bem, é muito importante hoje em dia, talvez no futuro não vai ser assim tão importante, que é os Yoga Sutras de Patanjali. Sutras são pequenas frases que podem ser interpretadas e podem querer dizer muita coisa. Cada pessoa interpreta à sua maneira, não é? Não bem assim, aquilo tem uma linha de interpretação, mas depois, porque é mais poético e é mais profundo, às vezes pode ser desconstruído de várias formas. E aqui começa a aparecer um sistema, não é? Que fala do yoga como um sistema de meditação para transcender. Portanto, estamos a falar ainda de sistemas muito de renunciação. Ok? E então temos que perceber que há todas essas coisas a acontecer na sociedade, há um movimento de renunciar e ir para o meio da floresta, há a filosofia que tenta integrar dentro da sociedade, há um espaço entre o meio, e depois começam mais tarde a aparecer as filosofias tântricas, não dualistas, que são coisas muito mais modernas, não é? Que depois mudam muito o caminho do yoga, e temos que pensar que o yoga moderno, estamos a falar do século XVII, as primeiras posturas começam no século XIV, mas o grande desenvolvimento do yoga moderno, estamos a falar século XVII, XVIII, XIX e XX, claro, XXI. E uma das coisas que eu acabei por trabalhar aqui um bocadinho para preparar esta conversa é que este processo de evolução fez com que houvesse uma compreensão das várias posições do yoga para fins terapêuticos e ao mesmo tempo se adaptou um bocadinho a essas posições para preparar o processo da meditação. Portanto, o yoga acaba por ser um bocadinho preparar o corpo para chegar para, digamos assim, se libertar aqui um bocadinho da tensão do dia-a-dia e conseguir chegar ao processo de meditação, não é? Isso é verdade. Temos que perceber sempre uma coisa, que é, isso é verdade numa estratégia, num método, e depois não necessariamente noutros. Portanto, como há muitas ramificações do yoga, as estratégias, os propósitos são muito diferentes, mas definitivamente, por exemplo, Patanjali fala nisso, ele tem uma coisa chamada o Ashtanga Yoga, que são os 8 membros do yoga. O Ashtanga, eu queria depois falar sobre isso, se depois quiseres detalhar, porque é uma das práticas que comumente se fala para iniciar. Isso é o Ashtanga Vinyasa Yoga. Ok. Portanto, o Ashtanga Yoga estamos a falar do segundo século. Sim. E o Ashtanga Vinyasa Yoga estamos a falar de há 100 anos atrás, não é? Portanto,
O Ashtanga Yoga são os 8 membros do Yoga, portanto, é basicamente uma estratégia que Patanjali monta para chegarmos a Samadhi, que é um estado de transcendência. E antes do estado de transcendência há outro estado que é o Dhyana, que é meditação, um estado meditativo. E depois, claro, a conduta social, a conduta pessoal, a asana, quer dizer postura confortável sentada, ou coisas que nos ajudem a ficar confortavelmente sentados, não é? Que hoje em dia se chama postura. Pranayama, exercícios respiratórios. Pratyahara é fechar os sentidos, porque os sentidos perturbam a meditação. Dharana, que são exercícios de concentração. Dhyana, que é a meditação em si, e depois Samadhi. Mas vamos dizer que existe uma estratégia aqui de... por exemplo, conseguimos estar sentados durante muito tempo, às vezes precisamos esticar o corpo naturalmente, precisamos fazer alguns exercícios para conseguirmos ficar sentados muito tempo. Esse exercício pode simplesmente ser ficar sentado no chão muitas horas, não precisa ser a meditar, mas habituar o corpo a estar sentado. Claro que mais tarde, com as necessidades que nós temos, nós precisamos às vezes fazer uma aula de asana, uma aula de várias posturas, para o corpo estar aberto e confortável, para nos podermos sentar confortavelmente, mas no início isso não era bem o intuito. E então isso é uma estratégia para chegar à meditação, para chegar à transcendência, sim. Ok, portanto, voltando aqui então à Ashtanga, a que nós estavas a dizer, a Ashtanga, aquela que é comumente utilizada ou que comumente aconselhada para iniciar a prática? Isso, bem, não sei exatamente quem é que aconselha isso. Assim, há muitos praticantes da Ashtanga Vinyasa Yoga. Há muitos praticantes no mundo, por exemplo, eu pratiquei muitos anos isso, o meu irmão é professor da Ashtanga, eu conheço muito bem essa prática. Isso é uma prática recente, é uma prática muito dinâmica, bastante difícil até, que tem 6 séries, não é? A maior parte das pessoas ficam nas terceiras séries, a partir daí torna-se gradualmente mais difícil. Lá está, pode ser uma prática ótima para começar. Como não, depende, porque há sempre... todas as minhas respostas têm que ter sempre isto. Depende. Para quem, quando, porquê. E em que momento da vida também faz aqui a diferença. Exatamente. Quando nós falamos de yoga, e olhando aqui um bocadinho para este buzz que se cria à volta, ficamos, e vocês professores se calhar ainda sentem mais isso, mas ficamos às vezes com a sensação que as pessoas praticam, mas não compreendem o porquê. Não compreendem o porquê daquela sequência, não compreendem... Não assimilam, durante a prática, não assimilam cada fase do processo. Consegues dar aqui um bocadinho o teu feedback? O que é que de facto deve ser valorizado quando se decide, ok, vou praticar yoga? O que é que deve ser valorizado não só quando se decide, mas também durante a própria prática? Então eu vou dar essa resposta em 2 partes. Que é... E eu vou dar assim um panorama bastante superficial. Pronto. O que é que acontece? O motivo que nos leva a ir à prática de yoga, qualquer um é válido. O motivo que nos mantém na prática de yoga, nem todos são eficientes. Ou seja, vou dar aqui um exemplo tipo muito banal. Uma pessoa começa a achar que as aulas de yoga têm gente muito bonita e que é um bom sítio para o engate. Vou assim, começar assim. E então a pessoa vai lá e chega e vê realmente as pessoas bonitas, há uma grande motivação para voltar à próxima aula. Obviamente isto não vai ter longevidade, porque o que acontece é que basta, no critério desta pessoa, achar que não estão tantas pessoas bonitas na aula para não ter a motivação para praticar, ou encontra uma pessoa realmente e começa uma relação, mas depois sai do yoga porque já tem a relação. Portanto, isto não permite que ninguém tenha longevidade no yoga. O motivo com que nós chegamos ao yoga pode ser diversificado e todo é válido, mas depois, com o tempo, se as pessoas fizerem as perguntas certas, dentro do contexto certo, eu acho que as pessoas também vão percebendo porque é que estão lá. Isto é uma coisa que vem logo à primeira. As pessoas, então aquilo que acaba por influenciar é a longevidade. Assim, quer dizer, o que determina a longevidade é se nós estamos a usar o método certo e se temos o motivo certo para estar na prática. Porque isto acontece muito, não é? As pessoas começam as coisas porque está na moda, por exemplo. Eu dei o exemplo do engate, moda, porque têm dores de costas, mas depois, passado um tempo, percebem que não estão ali exatamente para isso. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo de pessoas muito céticas. Eu adoro pessoas céticas, porque eu adoro desconstruir statements que se fazem. O yoga é bom para a circulação. Porquê? O quê exatamente? Onde é que isso está provado? Como é que nós podemos apoiar esse statement, não é? Isso é uma coisa que eu com os meus professores fazemos regularmente. Pegamos num tópico e desconstruímos ao mínimo detalhe. E eu durante as minhas aulas tenho esse princípio que é, gosto de explicar certos conceitos,
de uma forma lógica, mais uma vez que as pessoas por elas consigam achar que é lógico também, desconstruir ao máximo durante a aula. E outra coisa que é importante para reter a informação é conseguir incorporar dentro de uma aula, por exemplo, um conceito filosófico, ou se estamos a falar da circulação, explicar tudo e fazer as pessoas experienciarem isso, não ser só uma questão teórica. A questão da circulação é muito fácil. Se as pessoas meterem os braços para cima durante algum tempo, vamos dizer 1 minuto, e baixarem os braços, vão logo sentir a diferença da cor das mãos, vão sentir o sangue a entrar. E isto é um exemplo de todos os exemplos que eu usaria para fazer com que as pessoas experienciassem isto. Ou seja, a retenção de informação, na minha opinião, é a base da prática. Porquê? Porque se for conceito, nada do yoga ou da filosofia do yoga deve ser conceptual. Tudo deve ser experiencial. E só no momento que é experiencial é que há uma retenção grande de informação. E eu acho que isto é verdade na prática de yoga, como é às vezes verdade até na escola, não é? Só quando nós conseguimos aplicar é que percebemos o valor das coisas, não é? Deixa-me aqui desconstruir um bocadinho aquilo que estás a dizer e dar a continuidade, que é, estamos a falar que consensualmente aquilo que se diz é o yoga serve para tu aprenderes a respirar e para tu relaxares, mas isto na verdade são dois elementos físicos que só consegues entender ou só consegues sentir se tiveres efetivamente a querer experienciar estes dois elementos, não é? Portanto, Exato. por exemplo, neste caso, para uma mulher que tem endometriose, há aqui esta procura de eu preciso de relaxar, porque temos aqui a questão de o corpo está altamente inflamado, portanto é necessário baixar aqui um bocadinho a inflamação e, portanto, os elementos de respirar e de relaxar ajudam aqui a que não só a tensão muscular, mas também o próprio comportamento na respiração acabam por permitir que a tensão baixe, a tensão muscular baixe e todo o corpo funcione como uma sintonia de tranquilidade. Mas lá está, é um bocadinho o que estavas a dizer, não é? Eu só consigo experienciar estes dois comportamentos de respiração e relaxamento, efetivamente, se eu tiver a querer trabalhar isto mentalmente, não é? Sim. Quer dizer, Portanto, acaba por ser quase como o yoga acaba quase ser por uma das técnicas de autoconhecimento para chegar a estes dois fatores, não é? Sim, eu vou dar assim uma resposta e contra mim falo, que é, se eu fizer esta pergunta a uma pessoa, que é, comer é bom ou mau? Quase toda a gente vai dizer assim, mas comer o quê? E é a mesma coisa com a prática de yoga. Respirar é bom ou mau? Respirar como? Praticar como? Eu vou dar, se calhar até para ser um bocadinho interativo com as pessoas que estão a ouvir isto, eu vou fazer aqui duas perguntas que vão determinar muito tudo o resto que elas possam fazer, por exemplo, com a respiração. Quando as pessoas pensam numa inspiração, as pessoas pensam numa energia que vai para cima ou que vai para baixo. Portanto, eu vou deixar as pessoas só um segundo para pensarem nisto. E provavelmente, independentemente se eram para cima ou para baixo, a resposta está certa, as duas, porque nada no universo vai só numa direção. Mas a segunda pergunta é: qual é a energia primária da inspiração? Não é? E a resposta é para baixo. Porque nós temos o nariz mais alto que os pulmões e, para além disso, quando nós inspiramos, o diafragma deve ir para baixo. Pronto. E na expiração é exatamente o oposto. 90% das pessoas que entram nas minhas aulas, pelo menos, fazem a chamada respiração invertida. Deixa só levantar aqui a mão. O que é que acontece? Porque é totalmente normal. Mas o que é que acontece? Que, vamos dizer que duas coisas que acontecem muito hoje na nossa sociedade é o quê? Ansiedade e stress. E a outra é depressão. Se nós inspiramos e puxamos a energia para cima, o diafragma não desce e o que acaba por acontecer é que isto vai aumentar o nível de stress e de ansiedade. E se nós, quando expiramos, colapsamos completamente a barriga, nós vamos aumentar a tendência depressiva. Não vale a pena eu ensinar, por exemplo, o Nadi Shodhana, a respiração alternada das narinas. Não vai servir absolutamente para nada. Não posso dizer que aquilo é um protocolo que ajuda a acalmar o sistema se a base da respiração não está estiver optimizada. assimilada. E um bebê nasce a respirar assim. Nós é que com o stress, precisamente, começamos a inverter o sentido da respiração. Portanto, o que acaba por acontecer é que eu acho que uma pessoa só começar a entender a base da respiração já muda muita coisa radicalmente na vida. Porque a respiração e os 11 sistemas do nosso corpo funcionam juntos. Isto é quase como se fosse um cano. Se ele entupir num sítio, todos os canos vão começar a ficar entupidos. E é a mesma coisa. Portanto, eu acho que
para muitas, para quase toda a gente, mas para muitas mulheres com essa condição, eu acho que é importante aprender a respirar, porque isso vai ajudar logo a baixar o nível de stress, porque isto digamos assim, é uma condição que tem muito a ver com o sistema imunológico e também com o sistema nervoso, não é? Sim. Há uma coisa que eu acho que posso aconselhar, que lá está, que ajuda bastante, que é as mulheres conhecerem o seu ciclo menstrual, que eu acho que há muitas mulheres que não entendem muito bem, e sinceramente nós não vivemos numa sociedade adaptada a isso. Porquê? Porque, vou dar aqui um exemplo, isto é um processo yógico, vamos dizer, que é uma mulher tem o período dia 20, não é? Idealmente dia 19 já devia estar a reduzir muito o exercício físico, se não mesmo parar, ou então fazer uma prática que ajuda a energia a ir para baixo. Convidar a energia a descer, porque o período tem que vir para baixo. No dia do período, dia 20, a mulher deve estar quieta e a descansar. No dia seguinte, independentemente dos períodos, são diferentes, podem ser 3 dias, 5 dias ou mais, ou pode ser com uma intensidade muito grande, a mulher deve estar minimamente descansada. Porquê? Porque acaba o período, há um momento chamado aquela fase de corrimento, que é uma boa altura para fazer algumas inversões. Porquê? É a fase do spotting, mas sim. Exatamente. Que é uma altura muito boa para fazer inversões, tipo a Shirshasana, para limpar o útero, para começar a fazer a limpeza do útero, mais energia para baixo para limpar o útero completamente, porque depois dessa fase existe uma fase que a mulher está extremamente optimizada, está com uma força enorme, está com um poder criativo enorme, está com um processo hormonal bastante forte, e é aí o momento de produtividade da mulher, não é? Depois, a ovulação, que é um bocadinho mais tarde, e depois volta outra vez ao início do ciclo. E eu acho que, por exemplo, o que acontece é que há muitas mulheres que têm muitas dores na altura da menstruação, também há a questão do síndrome pré-menstrual, não é? Sim. E este ciclo que as mulheres podem fazer e honrar vai ajudar brutalmente neste processo. E, portanto, o nível de stress vai baixar bastante. É um processo de respeitar. É um processo de respeitar, de regenerar, não é? E eu acho que isso é muito importante e que pode já mudar muita coisa. Eu tinha aqui uma pergunta encadeada com a pergunta anterior, que era, ok, o yoga pode ser uma modalidade escolhida pelas mulheres com endometriose. Acabaste de responder essa pergunta, portanto eu acho que já ficou aqui um bocadinho claro esta componente. Olhando aqui para, e sintetizando aqui um bocadinho o que nós estivemos a dizer, efetivamente, ou resumidamente, quais é que são os benefícios que nós podemos pensar quando falamos aqui no yoga, numa ótica de eu estar a compreender todo o processo, porque é que é assim e não de outra forma? Tu disseste há bocado, o yoga é um processo de autoconhecimento. Eu acho que as pessoas se conhecem profundamente. Porquê? Claro que depois depende daquilo que nós fazemos. Há sempre um depende, mas a realidade é que nós pensamos numa prática de yoga fisicamente difícil. Nós não estamos só aqui a fazer performance de asanas, nós estamos a confrontar com nós próprios. Uma pessoa que tem tendência a ser frustrada e estar frustrada ou ficar frustrada quando não tem as coisas à maneira dela, fica muito evidente quando cai de uma postura de equilíbrio, por exemplo. Então percebe que tem que trabalhar nisso. Uma pessoa que tem uma tendência sempre a fazer práticas mais relaxadas e que é preguiçosa, vai perceber que tem uma tendência de fazer disso. Portanto, eu acho que há aqui um processo de autoconhecimento muito grande. Depois é o que eu estava a dizer, nós todos respiramos, há uma inteligência inata de qualquer pessoa que vive respirar. Nós não precisamos de pensar para respirar, não é? É o sistema nervoso automático que o faz. Mas depois nós começamos a perceber que a respiração tem tantas camadas e tantas ferramentas tão profundas que podem ser optimizadas para tantas coisas diferentes, que nós sabemos que eu agora estou a respirar naturalmente, mas há uma parte de mim que sabe que há muito mais para além da respiração, há muito mais para além da minha parte física, há muito mais para além da minha parte mental. Então eu acho que isso é um benefício que pode ser através do yoga ou através de outra coisa qualquer. Todas as práticas que nos trazem autoconhecimento vão-nos sempre ajudar a expandir na vida e a percebermos melhores e como é que as coisas funcionam, porque depois o que acaba por acontecer é que nós percebemos que a inteligência do universo é transversal. Há coisas que são transversais, há uma ordem para as coisas, não é? Há uma sequência para as coisas, e se nós começarmos a perceber uma coisa aqui e outra coisa ali, nós começamos a unir os pontos, e depois torna-se uma inteligência, uma compreensão dentro de nós, como eu disse, que se torna muito mais universal, que é muito mais transversal. E isso não só
permite que nós façamos aqui este processo de compreensão, mas também façamos aqui um processo de aceitação. Eu tenho esta condição, eu faço aqui um processo de aceitação desta condição e mais do que isso, eu tenho a minha vida, tenho reuniões, trabalho numa empresa, tenho gestão de vida familiar, etc, etc. Mas eu consigo sempre encontrar aqui pontos de fuga, pontos de adaptação para conseguir respeitar esta minha condição. E com isto gostava de te desafiar, que é, imagina, estamos aqui a falar de mulheres que têm, então, aqui um processo muito exigente a nível profissional, fazendo pausas, ou tendo a possibilidade de fazer pausas, que tipo de exercícios rápidos, numa ótica de serem de fácil compreensão, é que tu poderias sugerir? Por exemplo, imagina, eu tenho... Estou aqui a gravar os episódios. Agora já não, porque estamos atrasados, mas tinha aqui um intervalo entre ti e o convidado seguinte. Se eu tivesse que fazer aqui um exercício também de descompressão desta reunião, desta talk, o que é que me aconselhavas? Eu primeiro vou dar um conceito um bocado mais global. Vais dizer depende. Depende sempre, mas eu acho que há aqui um conceito global que as pessoas podem pensar, que é, às vezes pequenas coisas durante o dia valem muito mais que uma coisa grande. Ou seja, nós agarramos a uma prática de 1 hora e achamos que aquilo vai nos salvar a vida durante o resto do dia. Às vezes não é verdade, mais vale às vezes nós temos uma pausa de 1 minuto onde reconectamos com a nossa respiração. Exatamente aí que eu quero chegar, sim. Porque nós estamos a manter uma conexão com o nosso centro, porque o estímulo diário tira-nos do centro. E isto é uma coisa que está a acontecer constantemente. Portanto, se está a acontecer constantemente o estímulo, nós temos que constantemente travar um bocadinho o estímulo, respirar profundamente. Portanto, o meu conselho era perceberem bem como é que a respiração funciona, e isso eu acho que é um ponto essencial, e poderem, por exemplo, usar bastante o diafragma durante 1 minuto para respirar, e isso vai mudar muito a maneira como o sistema nervoso começa a assimilar aquele momento. E depois, inconscientemente, eu saio de um momento que estou 1 minuto a respirar, possivelmente os próximos 15, 20 minutos, a minha respiração diafragmática vai estar bastante mais viva. Portanto, eu já consigo estender aquilo. E sempre que eu tiver uma oportunidade, é que seja de 1 segundo. Agora, isto pode mudar completamente o rumo deste momento, não é? E então, isto é uma coisa que podem fazer. Claro que, em termos assim, diários, respiração, fazer uma abertura de ancas rápida, por exemplo, a posição de cócoras. Acho que é uma posição muito importante e que as pessoas já não fazem, não é? Fazer a posição de cócoras ajuda bastante a enraizar a energia, porque é assim que devíamos ir à casa de banho. No fundo, a energia vai toda para baixo. Isto pode ser outra sugestão, não é? E depois, sei lá, eu acho que as pessoas depois têm que experimentar várias coisas e ver o que é que funciona para elas. Eu não gosto de dar aqui uma verdade absoluta nem um caminho só. Eu gosto de dar um leque de opções e depois as pessoas dizerem assim, isto funcionou. Se isso funciona, vamos nos manter com isto. Funciona durante quanto tempo? Não sei, tem que ir vendo. Portanto, até porque, lá está, o corpo da pessoa é um sistema em evolução. E aquilo que estás a dizer vai um bocadinho ao encontro de uma dúvida que me surge sempre que falamos de yoga, que é, há muitos preconceitos. Há uma definição de isto é verdade absoluta, não é dinâmico. Que tipo de preconceitos é que tu, ainda hoje, apesar do trabalho que tens feito, ainda hoje tens que desmistificar sempre que alguém chega ao pé de ti e quer praticar yoga? Sim, existe montes de preconceitos, ou existe montes de ideias já preconcebidas do yoga, não é? Não sou flexível, isso é uma, e eu acho que isso é engraçado porque as pessoas flexíveis têm um trabalho muito mais duro pela frente, porque as pessoas flexíveis estão sempre colapsadas nas articulações, então elas vão ter que contrair, que é muito menos orgânico, e uma pessoa que é presa, o processo é muito mais prazeroso, porque elas estão presas e todo o momento que esticam está a saber bem. Portanto, quando as pessoas me dizem eu sou muito preso, ótimo, ainda bem, não há colapso articular, é um processo de expansão, está perfeito. Isso é um deles, não é? O yoga é mais para mulheres, na realidade o homem sempre foi muito mais de homens, não é? E depois na história de yoga aconteceu ali um trajeto que mudou muito e depois houve muito mais mulheres a praticarem yoga. Eu acho que o yoga pode ser praticado de várias formas diferentes e pode ser para toda a gente, porque esta palavra é uma palavra que engloba muita coisa. Isto é o que as pessoas têm que perceber. Quando nós falamos de yoga estamos a falar de milhares de coisas.
Nós, quando falamos de yoga, estamos a falar de acrobacia, porque há influências acrobáticas. Falamos de yoga, estamos a falar de meditação, estamos a falar de exercícios respiratórios, estamos a falar de ciência, estamos a falar de montes de coisas. Então, eu acho que as pessoas vêm com montes de ideias, sei lá, que o yoga deixa as pessoas calmas. Depende, não é? Nós temos que honrar a nossa natureza. Eu sou uma pessoa que tem muito fogo no sistema, eu não tenho calma por natureza. Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu facilmente passo da cabeça no trânsito. Isto é uma verdade. Que as pessoas não gostam de ouvir, acham que eu sou todo o dia todo nas montanhas a meditar. Isso não é verdade. Eu tenho que andar de um lado para o outro, tenho que conduzir imenso e eu acho que isso é uma realidade. Eu uso a prática de yoga para não explodir tanto, para acalmar o fogo. Há montes de ferramentas. E uma das coisas que quando eu cheguei até ti, foi engraçado porque eu sentia uma dificuldade enorme de conseguires, pelo menos, chegar ao final da aula e conseguir estar mais tranquila. E tu deste-me um bocadinho o teu exemplo de eu preciso de mais tempo, preciso de mais exercícios para chegar ao processo de, ok, estou a conseguir chegar ao processo de estar mais relaxada, a ter o corpo mais relaxado e aí sim chegar à meditação. E portanto é também necessário desmistificar isto. Aquilo que resulta para umas pessoas não resulta para outras e tem muito a ver também com ou o dia, ou imagina, no mesmo dia ou na mesma semana tu tens um dia super estressante, super exaustivo, então há aqui muita energia acumulada que tem que sair para tu conseguir chegar ao processo de meditação, não é? Sim, e eu acho que há uma coisa aqui que é muito importante falar, que é as pessoas, devido a tanto estímulo que têm no dia-a-dia, estão sempre à procura dos chamados dos highs, que é tipo os momentos... a maior pergunta que eu faço aos meus alunos é sempre esta. Vocês vêm aqui para quê? Estão à procura de prazer ou da verdade? E a realidade é que é assim, a verdade vem de todas as formas possíveis e imaginárias. Vem num dia de porcaria, não é? Que nós vamos para a aula e não corre nada bem e é chato, como vem num dia de extremo prazer. E eu acho que no início particularmente, se eu for fazer uma aula de balé, eu levo uma tareia que eu saio de lá, naquilo não foi prazeroso. Mas se calhar se fizer 30 aulas de balé, passadas 30 aulas começa a entrar num estado muito mais de flow, começa a divertir-me mais. Isto é verdade com tudo, não é? Há pessoas que têm acesso mais rápido ou mais lento, mas a verdade é que cada um tem o seu processo e dentro de uma mesma aula, com o mesmo tema, com as mesmas posturas, toda a gente tem experiências diferentes. Porque isso é a vida, as pessoas têm percepções das coisas completamente diferentes. Às vezes dou temas que há pessoas que me dizem adorei este tema, falou imenso comigo, e há pessoas que não ligam. E é assim. E também depende da fase do dia em que a pessoa está, do mood. Depende de muita coisa, só que eu acho que como qualquer coisa regular, as pessoas têm que desmistificar esta ideia de tem que correr bem, o que é o sucesso? Eu tenho que ir lá e tem que ser extremamente prazeroso. Não, eu tenho que ir lá e tenho que fazer o que tenho que fazer. E o que sai de lá, eu costumo sempre dizer uma coisa, não é o que nos acontece na vida que determina quem nós somos, é como nós lidamos com o que acontece na nossa vida, não é? Portanto, isto é a base do yoga. Nós é que vamos definir a nossa experiência, basicamente com a nossa percepção. E nós podemos utilizar dificuldades, dores, condições, dificuldades, como uma oportunidade ou como algo que nos manda abaixo e que nos faz dizer assim, o yoga não é para mim, eu vou fazer outra coisa. Mas depois a outra coisa também vai ser a mesma coisa. Vão chegar ao ginásio, o ginásio não é para mim, o mindfulness não é para mim, nada é para essa pessoa, porque no momento que se confronta com a verdade, tenta escapar-se. Portanto, qualquer prática que as pessoas escolham, há sempre esta pergunta que eu faço, é se vocês procuram a verdade, ela vem de qualquer forma e vem como tiver que vir. E vocês têm que lidar com isso. Basicamente, as ferramentas servem para lidar exatamente com isso. Olha, terminamos muito bem, porque eu acho que é importante nós termos aqui um bocadinho este processo de compreender que seja o yoga, seja outro tipo de prática alternativa, o que interessa é que nós consigamos chegar aqui a este ponto de conseguir meter a tensão muscular, pelo menos a tensão muscular, em níveis um bocadinho mais baixos, para aí sim conseguirmos fazer aqui uma melhor gestão dos sintomas. Obrigada, Manu. Sim, obrigado eu. Obrigada pela disponibilidade. Se quiserem, para o pessoal que está aqui em Lisboa, se quiserem trabalhar aqui um bocadinho esta prática, o Manu está disponível na sua escola. E se gostaram deste episódio, se quiserem partilhem com os vossos amigos, façam follow nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Não se esqueçam de subscrever o podcast no nosso site para estarem atentos aos próximos episódios. E obrigada, até o próximo episódio.